Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar participando aqui desse momento no Centro Espírita Lar dos Humildes. É uma alegria muito grande poder, nesse momento, partilhar a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muita alegria que estou aqui, podendo fazer parte desse encontro. É uma grande satisfação estar aqui com vocês agora, partilhando a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou gravando agora à noite, portanto, eu quero desejar boa noite a todos. Vocês vão ouvir um barulho da chuva, porque está chovendo nesse momento, e é um barulho extremamente bonito, para nós aqui do Nordeste, que gostamos tanto de chuva, dá um sentido ainda especial a mensagem da noite de hoje. Me foi dada aqui uma missão que não é fácil. É falar um pouco sobre os bons espíritas. Esse trecho é o item 4 do capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. E Kardec, quando vai escrever sobre esse item, aliás, sobre esse capítulo inteiro, ele parte de um trecho do Evangelho de Marcos, que fala, em que Jesus fala, nos dá aí um imperativo, que é o imperativo da perfeição, dizendo para nós: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa mensagem, esse imperativo é interessante, porque antes que ele diga isso, ele diz o que a gente tem que fazer. Ele vai dizer: amai vossos inimigos, fazei o bem que vos odeiam, orar pelo que vos perseguem, caluniam, E aí, ao mesmo tempo, ele vai dizendo que essa é a distinção do cristão. Portanto, a sua mensagem, que é a mensagem que ele veio trazer, é uma mensagem que nos liga aos preceitos, que são os preceitos divinos das leis divinas. No tempo de Jesus, os judeus eles tinham leis para tudo. Eram pequenas leis que regiam a conduta social das pessoas. Então, assim, tinha que lavar as mãos para comer, tinha que não sei o quê, não podia fazer ações aos sábados, tinha que andar de um lado, não do outro, não podia escarrar assim, não podia aquilo, enfim, havia uma série de, digamos assim, de pequenas etiquetas, Eu queria lembrar que a palavra etiqueta quer dizer ética pequena, Pequenas gestos, etiquetas, que eram do comportamento dos judeus. E o Cristo veio dizer que ele veio trazer uma nova lei. Na verdade, ele não veio destruir a lei, mas ele veio fazer com que essa lei se cumpra, veio dar cumprimento a essa lei. Quando Jesus diz isso, que ele veio dar cumprimento à lei, ele está principalmente conectando a lei aos seus princípios, os princípios que nela regem. Por isso eu queria focar bastante nessa ideia de perfeição ou de ação seguindo algum princípio. Então, os princípios, o que são os princípios? Princípios são determinações primeiras. Por isso a palavra princípio é aquilo que está no princípio, aquilo que principia, que está no começo. E que aquele princípio é o que rege todo o resto. Isto é um princípio que dá baliza, que faz com que determinada ação siga aquele princípio, que dá a condução da ação. Então, todos nós, quando agimos, podemos agir conforme determinados princípios. E esses princípios são os princípios, no nosso caso, dos espíritas, são os princípios cristãos. E o próprio Cristo veio trazer princípios divinos. Então, antes
Quer dizer, nós seguimos Jesus, e Jesus é um médium de Deus. Deus age ou vem incidir o seu propósito para a humanidade a partir de Jesus, né? O Cristo. Então, como haviam outros Cristos, né? A gente precisa lembrar disso também em outras tradições, que não somente a tradição cristã, que são também intermediários aí dessas leis, que são as leis divinas. Eu estou falando tudo isso porque Kardec, depois que ele vai falar dos caracteres da perfeição, né, ele vai falar aí do homem de bem. E o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, esse tripé, justiça, amor e caridade, né? A gente pode até lembrar daquele trinônimo também, fé, esperança e caridade, que eles concretizam várias virtudes que são virtudes próprias do cristão, né? Do cristão. Mas ele não está falando o cristão, ele está falando o homem de bem. Ele está se referindo a qualquer pessoa, de qualquer religião. Ele está se referindo a pessoas que seguem os preceitos éticos, né? Que estão, por sua vez, inscritas numa ordem universal, né? E aí ele vai meio que detalhando quem são essas pessoas. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na justiça, na sabedoria, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom, ele é humano, ele é benevolente, ele não faz distinção nenhuma de raça, nem de crença, nem de gênero, nem de orientação sexual. Isso aí vai por minha conta, né? Não alimenta ódio, não alimenta rancor, nem desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, estuda sua própria imperfeição e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, quando a gente lê o homem de bem, então nós vamos dizer, o espírita é um homem de bem. O cristão é um homem de bem. O homem de bem, ele é essa pessoa que segue determinadas ações éticas, que são as virtudes morais, as virtudes que vão estabelecer, digamos assim, uma correlação com aquilo que Deus pede de nós, né? Aí, no item seguinte, ele vem dizer os bons espíritas. E aí, ele olha para nós. E a primeira coisa que eu queria lembrar é que o espiritismo não tem conversão. Em outras religiões, há um antes e um depois, né? Há um fio condutor, uma linha divisória que vai dizer aqui é antes, aqui é depois, né? No espiritismo não há isso. Há um desenrolar contínuo, digamos assim, de uma série de intenções que os espíritas vão ter quando começam a estudar o espiritismo. Kardec começa esse item sendo muito certeiro numa coisa importante. Ele diz que o espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, quando ele vai dizer isso, ele vai, primeiro, correlacionar
todos os ensinamentos espíritas ao ensinamento do Cristo. Então, um bom espírita é um bom cristão. Mas o que ele faz é trazer, desvendar aí, trazer essa interpretação possível, né, dos ensinamentos do Cristo, fazendo com que ela seja racional. Ele vai dar aqui uma dimensão ao espiritismo de filosofia. Nós sabemos que o espiritismo é filosofia, é ciência e é também religião. Esse aspecto filosófico, ele se torna muito claro aqui nesse capítulo. Porque quando a gente fala de filosofia, gente, nós estamos nos referindo a uma capacidade reflexiva, uma capacidade racional diante dos problemas humanos, né? E de nós mesmos. Então, o que os filósofos fizeram desde a antiguidade até os dias de hoje é pensar sobre a realidade, é refletir sobre ela, é trazer dessa realidade, dessa reflexão, uma saída para si mesmo e para a sociedade, né? Então, Kardec nos coloca que o espiritismo não vem trazer nada, não vem deixar nada oculto, né? Que não há mistério, né? Que não há iniciação, que seja dado só para os iniciados, por exemplo, e que tudo que se diz não há segredo oculto ao vulgo. O vulgo é aquilo que é vulgar, aquilo que é todos nós, todas as pessoas. Então, não há por que a gente achar que o espiritismo é uma doutrina elitista, por exemplo, ou que ela está restrita a intelectuais. E isso, Kardec vem dizer quase no fim dessa mensagem de forma linda, quando ele vai dizer que o espiritismo, seguindo esses princípios, que são os princípios divinos, né, que estão escritas nas leis divinas, leis universais, portanto, essas leis morais, elas estão escritas para todos nós. E que nós a conhecemos não apenas pela inteligência, mas para dentro do nosso sentimento. Ele diz isso quando ele fala o seguinte, ele diz que a doutrina lhe faz vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocada no coração, pelo que inabalável lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar suas inclinações más. Então, ele vai dizer que à medida que a gente vai estudando o espiritismo, que a gente vai refletindo sobre o espiritismo, nós vamos mudando a nós mesmos, mas também nós damos testemunho dessa mudança no mundo em que a gente vive. Então, o processo de transformação individual e coletivo, ele se dá ao mesmo tempo, tá certo? Então, às vezes a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, o espiritismo vem trazer aí um propósito de mudança íntima, de reforma íntima. E é verdade, essa reforma íntima precisa acontecer, porque todos nós estamos na mesma escola, eu falei isso, nós estamos todos na mesma escola. Apesar de estarmos em graus diferentes de experiência e de aprendizagem. Mas essa transformação do mundo que nós vivemos hoje, ela requer uma ação constante nossa. Então, a transformação do mundo, ela ocorre ao mesmo tempo em que nós também nos transformamos. O Espiritismo, ele dá para nós uma esperança muito grande, que é a esperança da regeneração, isto é, de um mundo que vai vir depois deste,
de uma experiência humana que vai vir depois dessa. Só que essa experiência, esse mundo, né, que é o mundo de regeneração, ele não acontece naturalmente. Como se fosse assim, eu conheço pessoas que dizem assim, Jesus está no leme, ele vai conduzir as ações. Gente, essas transformações dependem de nós. E essa transformação que depende de nós, ela ocorre de fora para dentro, né? E de dentro para fora. Numa imbricação dialética. Isto é, à medida em que eu me transformo, eu também transformo o meio em que eu vivo. O meio em que eu vivo também pode me influenciar e pode também me transformar. Então, é nessa interação intersubjetiva e, ao mesmo tempo, social, que ocorre a mudança e, portanto, que vai proporcionar a regeneração. Então, essa ação no mundo, ela é uma ação que requer de nós um testemunho, um compromisso. Daí a gente reconhece o bom espírita pelas suas obras, pelo testemunho, pelo que ele faz, pelos seus esforços para empregar esforços para domar as suas más inclinações. Então, esse é um processo. Esse processo, que é o processo em que a gente vai assimilando a doutrina. Então, como não há o sentido da conversão, né? Como eu falei, o que existe são os ensinamentos que estão colocados, que foram ditos pelo Cristo, que são afirmados pelos espíritos através de Kardec e que chegam até nós, desvendando, tornando esses ensinamentos translúcidos, sem mistério algum, né? Colocando para nós uma visão como quem tira o véu, e é possível a gente ver de fato, né? Havia um filósofo antes de Cristo chamado Platão, que escreveu uma história muito bonita que era o mito da caverna. E lá no mito da caverna, as pessoas estavam aprisionadas nessa caverna, olhando só para frente. E por trás deles passavam a realidade, passavam pessoas, animais, e eles não conseguiam ver, eles só viam projeções. Até que alguém resolve sair de dentro da caverna, quebra os grilhões, né, e sai fora da caverna e vê a realidade. Só que quando ele sai da caverna, logo no início, ele se ofusca, seu corpo dói, ele se sente mal, depois ele pensa em retornar e ele decide, mas depois ele começa a ver a claridade, né? E ele volta para a caverna para dizer para os outros o que ele viu. Só que os outros duvidam dele, tentam silenciá-lo e não conseguem. Não conseguindo, espanca-o e mata. Platão, quando escreve essa história, era, na verdade, para falar de Sócrates, né? Para nos lembrar de que há uma luz do sentimento, uma luz do conhecimento. E essa luz do conhecimento a gente consegue quando a gente sai da caverna. E o sair da caverna, ele requer uma postura. Então, assim, não é que o espiritismo seja feito de doutores, de gente que são dadas às práticas filosóficas de reflexão e tal. Não. O espiritismo é feito para todas as pessoas, né? Indistintamente. Mas ele requer de todas essas pessoas uma postura, que eu vou chamar aqui de postura filosófica. Isto é, uma postura reflexiva, capaz de nos fazer pensar sobre nós mesmos e pensar sobre o mundo em que habitamos. O próprio Cristo fez isso. Gente, nós não podemos esquecer que o Cristo ensinava agindo o tempo inteiro. Em cada ação, em cada oportunidade, ele tirava daquela experiência um ensinamento. Então, essa é a postura filosófica que eu estou falando.
É a capacidade que a gente tem de refletir sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a realidade, sobre o mundo que nos cerca. Então, à medida em que nós temos aí esses princípios, que são os princípios fundamentados nas leis que são divinas, leis que são eternas, ela que é dada por Deus, né? Elas são eternas, gente, porque elas são atemporais. E sendo atemporais, elas não estão ao sabor das leis humanas. Vou dar um exemplo aqui. Há 150 anos atrás, no Brasil havia escravidão. E a escravidão violenta, bárbara, né, de tornar as pessoas coisa. É uma coisa horrível, mas era legal isso. Não havia nenhuma ilegalidade na escravidão. Pasmem, né? As pessoas eram objetificadas e era aparentemente justo. O que nos vem lembrar, o que nos convém lembrar, que nem tudo que está na lei é justo. Mas há a lei humana, que eu estou dizendo, né? Nem tudo que está na lei é justo. Porque a justiça, ela está acima da lei, tá certo? A justiça, ela é dada por determinados princípios, que são os princípios que vão, portanto, guiar a lei. E aí a gente deve pensar quais são os princípios que o Cristo veio nos ensinar. São esses princípios que devem balizar as nossas leis humanas e que devem, portanto, conduzir também as nossas próprias ações, né? Portanto, gente, o bom espírita, ele é um homem de bem e ele é um bom cristão, né? E ser um homem de bem e ser um homem cristão é fazer aquilo que Deus pede de nós. E o que é que Deus pede de nós? Deus nos pede e nos diz, né, nos indica aí esse caminho, que é a justiça, o amor e a caridade. Deus pede isso de nós. Então, sendo o amor praticado, né, nessa perspectiva solidária e fraterna uns com os outros, a justiça emana daí. Emana de uma fraternidade universal, de uma irmandade universal, que nos faz ser todos nós filhos e filhas de Deus, do Criador. Leon Denis, ele fala no livro O Grande Enigma sobre a prece, e eu estava lendo esse texto essa semana, em que ele se refere a essa experiência de elevação da consciência para encontrar Deus. E é tão bonito quando ele fala, quando ele diz assim, eu queria achar que o Grande Enigma está aqui pela minha frente, que eu poderia ler um trecho aqui para vocês. Eu não sei nem se dá tempo, né? Que eu tenho pouco tempo aqui com vocês, mas eu fico devendo para um próximo encontro. Que há essa elevação, daí a importância da prece, porque é a prece que nos conduz a este encontro com Deus. A gente encontra com Deus à medida em que a gente eleva o nosso pensamento a Deus. Mas, ao mesmo tempo, elevando o nosso pensamento a Deus, encontrando também um sentimento que nos conduz a Deus. Tá certo? Então, tanto o sentimento como o pensamento estão aí alinhados e conectados. Então, a nossa doutrina, ela não pode ser uma doutrina, ela é uma doutrina racionalista. Isto é, ela emana da razão. Mas, por outro lado, ela faz tocar o nosso sentimento. E Kardec diz isso claramente, quando ele diz que faz vibrar os nossos corações, as fibras do nosso coração. Então, aquilo faz sentido para nós, aquilo nos toca a alma. E aí, eu gosto muito de falar do meu testemunho próprio. Eu me lembro que há 25 anos, mais de 25 anos atrás, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu dizia assim, isso tudo faz sentido para mim.
Isso fez sentido para o meu sentimento, né? Que me leva para um sentir, mas que esse sentir também nos convida e nos proporciona um novo agir também, né? Então você vai ver, pensamento é sentimento e é ação. É isso que nos convida a nossa doutrina, né? Então ela é uma doutrina, a gente diz uma doutrina santa, mas não porque haja uma santificação, né? De Kardec, né? Kardec não era santo, mas ele vai nos colocar os ensinamentos de espíritos superiores, de reflexões e de conselhos de espíritos superiores que vieram por intermédio dos médiuns daquele tempo, nos trazer aí essa doutrina, que vem afirmar tudo aquilo que o Cristo também já havia dito, e que antes do Cristo, os precursores de Cristo já havia dito, dando-nos aí uma conformação universal. Portanto, por mais que a gente diga que a nossa doutrina ela é uma doutrina cristã, e de fato ela é, além de cristã, ela se conecta também a outras tradições que são tradições universais. Portanto, houveram outros Cristos, né? Existindo. Eu sei que essa minha afirmação dá uma outra palestra, mas esses outros mensageiros, né, além do Cristo, que vieram falar aí sobre as leis divinas, da experiência de Deus para o mundo, e de como essas suas leis são leis universais, portanto, válidas para todos nós. Daí eu termino dizendo que há uma convocação ética. E a ética que vem de um verbo chamado ethos. O ethos é a ação. É um convite para uma ação. Essa ação que também é uma transformação, né? Uma transformação. Uma transformação de nós mesmos e do mundo que a gente vive. Então, nós somos sinal dessa transformação. Nós damos testemunho dessa doutrina a cada dia. E é nesse testemunho que nós estamos precisando nesse momento, que é um momento muito drástico, né? De transição, né? Porque passa o nosso planeta. E aí Deus, digamos assim, nos requer, nos convoca para esse testemunho. Jesus, ele é o nosso modelo e guia. E Jesus agiu o tempo inteiro amando. Jesus agiu o tempo inteiro com amor. Amor aos pobres, amor aos pequeninos, amor às mulheres, amor a todos aqueles que sofriam, numa ação misericordiosa o tempo inteiro, que não julgava, mas que aproximava, que trazia, que era um convite à transformação o tempo inteiro. Então, é este modelo que nós devemos seguir, né? É esse modelo que o Espiritismo precisa seguir. Então, os bons espíritas somos todos nós comprometidos com um mundo de regeneração. E esse mundo se regenera a partir do momento em que eu posso mudar a mim mesmo e mudar o mundo em que eu vivo. Então, o que a gente precisa pensar é o que eu estou fazendo para mudar este mundo, né? Qual é o meu testemunho neste mundo? É isso que nós devemos pensar. Eu encerro por aqui, agradecendo a oportunidade, mandando um forte abraço de todos os amigos do Irmão Leite, que essa reflexão possa nos ajudar a compreender todo esse capítulo, né? É um capítulo bem interessante. Vocês ainda vão estudar um pouco mais para frente uma instrução muito bonita sobre o dever, né?
outra sobre a virtude, falar um pouco sobre espíritos superiores, inferiores. Enfim, esse capítulo é um capítulo que dá margem aí para essa reflexão, e eu espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.